De volta à Identidade Geral e a gente sempre aguardando a sua participação. Você pode falar com a gente através das nossas redes sociais, facebook.com/ntjornalismo, ntjornalismo. Você pode encontrar a gente também no Instagram e no Twitter. Não esquece de acessar o nosso blog novotempo.com/jornalismo. Ele começou sua carreira lá em Vitória, no Espírito Santo, e hoje, mais de 20 anos depois, continua levando esperança através das ondas do rádio. Você já conhece essa voz marcante, mas agora vai conhecer um pouco das histórias de José Carlos Veríssimo. E aí, Veríssimo? Olá, Wagner. Meu nome bem? completo, hein? Que legal. Você assina como na rádio? Na rádio Carlos Veríssimo. Ah, o José você colocou pra fora. Na verdade, não fui eu. Foi minha produção, primeira produção. Decidiram que Carlos Veríssimo era mais sonoro. Foi tipo assim, né? O primeiro diretor da Rádio Novo Tempo, primeiro diretor de programação, né? Cuidando de como seria o nome e a marca desse jovem. Nem eu sabia. Uhum. Né? Aí ele escrevia no papelzinho, né? José Veríssimo. Não, jogava lá. J. Carlos. J. Carlos. Não. Aí foi. Qual é mesmo o outro nome? Eu disse Carlos, José Carlos. Aí ele, já sei. Carlos Veríssimo. Deixa eu ver aqui. Carlos Veríssimo. E aí foi, me pegou. E aí faz essa voz de locutor, aí qualquer coisa fica bonita. E a voz dele era uma voz fantástica, né? Incrível. E na voz dele ficou perfeito. Agora, Veríssimo, como é que foi esse começo? Eu falei que você começou em Vitória, no Espírito Santo. Isso foi em 93. E você cantava, você nem imaginava que ia ser locutor, é isso mesmo? É verdade. Na verdade, inicialmente foi uma profecia, podemos dizer assim. Né? Eu queria até mandar um abraço para ela, minha querida irmã Balbina, lá em Presidente Médici, Rondônia. Eu morei por lá, né? Minha família, naquele êxodo que houve nos anos 80, né, para a Amazônia, 70, 80, né? E aí nós fomos e eu conheci lá a irmã Balbina. Um dia eu estava na casa dela, que era de frente da igreja, né, da igreja de Presidente Médici. Estávamos na casa dela e eu peguei uma revista adventista e comecei a folhear e encontrei. A Igreja Adventista lança a primeira rádio no Brasil, que foi em Afonso Cláudio, no Espírito Santo, né? E 1300 AM. Então me interessou, porque eu sempre gostei de ouvir rádio, né? E de imitar também os locutores da época. Exatamente, as pessoas que faziam rádio. E aí, lendo ali, eu falei, olha que interessante, a Igreja Adventista tem uma rádio agora. A irmã Balbina virou para mim e falou, olha, você vai fazer parte desse pessoal aí. Claro, com esse vozeirão aí, né? Ela conhecia, né? Ela conhecia meus trejeitos e tal, aquela coisa toda. E aí ela disse, você vai fazer parte. Mas irmã Balbina, tem muita gente boa, talentosa para fazer isso, né? Mas aí te descobriram. Imagina eu. E aí me descobriram cantando. Quando eu cheguei em Vitória, fui cantar com os amigos, num grupo Luz e Som, na época, né? Da Adriane, que hoje está no Heritage Singers. E aí surgiu realmente a oportunidade. Fui parar na rádio. O Veríssimo, com a gente que trabalha na televisão, acontece muito das pessoas encontrarem a gente, assistem o programa, nos conhecem. Exato. Às vezes a pessoa é um grande ouvinte e esbarra com você na rua, não te conhece, porque né, não vê a sua imagem. Agora, já aconteceu de alguém falar, opa, eu já ouvi essa voz em algum lugar? Algumas vezes. Uma eu me lembro muito bem, eu estava num táxi, né? De repente eu estava num táxi que tinha outras pessoas, né? Além de mim. E aí quando eu conversei com uma pessoa aqui na frente, alguém lá atrás disse, eu conheço essa voz, eu ouço no rádio. E você ficou quietinho? E depois acabou que a conversa, o papo virou, o taxista também ouvia a rádio, inclusive a segunda opção dele era a Rádio Novo Tempo, né? E aí ele já virou, olha, essa aqui eu também ouço. Ô Veríssimo, são 22 anos aí de carreira no rádio já, 22 anos, desde janeiro, 31. Nem parece, né, Veríssimo? Não. Nem parece. Tão menino ainda. Tão menino. Mas olha, deve ter muita história interessante, engraçada, de imprevistos, principalmente no início, saia justa, porque rádio é muito legal, porque a gente lida com improviso o tempo todo, né? Eu trabalhei com rádio um tempão, né? Você sabe, né? E aí é muito legal, porque as coisas não estão todas assim, prontinhas, você lida com imprevisto o tempo todo. Mas aí às vezes acontecem umas saias justas, não acontece? Acontecem. Uma coisa que eu aprendi a duras penas foi o seguinte, nunca tente, por mais óbvio que pareça, não queira decifrar o que você não está vendo. Né?
transformarem em alguma coisa palpável que não é palpável. Por exemplo, eu estava uma vez conversando com uma ouvinte, né? Fazendo AM. A AM tem muita essa coisa, né? Tem aquela conversa, né? A rádio atinge todas as pessoas, chega nos bairros, vai à zona rural, né? E aí alguém participava comigo já saindo da Grande Vitória para a região rural, para a zona rural. E aí alguém estava me ouvindo e estava conversando comigo, aliás, ao vivo, né? Ligou e começamos aquela conversa. E aí, de repente, ela falou, olha, espere um momento, Veríssimo, porque eu preciso espantar um cabrito que está, né, está na janela. Olha só que impressionante, um animal na janela. Ela precisava expulsar, que era da roça. E você no ar lá esperando ela expulsar o cabrito. E eu no ar esperando. Falei, interessante isso, né? Um bichinho lá. Ok. E aí o que acontece? No dia seguinte, isso eu estava começando, eram os primeiros programas, os primeiros dias de programa de rádio. E aí, no dia seguinte, o que me acontece? Olha só, o rapaz me liga, esse falava sempre comigo, né? E nesse dia ele ligou e eu ouvi, ele disse que estava, eu perguntei se ele estava em casa, ele estava numa mercearia, num comércio, né, popular. E aí ele me falou, olha, eu estou aqui no comércio e tal, te ligando no telefone público. E aí eu comecei a ouvir uns sons em volta. De repente eu ouvi um som que ficou claro e definidíssimo, nítido. Eu via os seres que faziam aquele som. E aí eu ouvi os sons e eu disse, mas você está realmente aí no comércio e tem muitas galinhas por aí, né, que eu estou ouvindo os sons. Aí ele, não, esse som não é de uma ave, é da minha sobrinha que está tossindo. Exatamente essa foi a reação. Veríssimo! Essa foi a reação geral. E olha que o programa estava subindo em audiência, viu? Estava se transformando. Engraçadíssimo, Já né? estava Coitada se transformando. da sobrinha do rapaz. O estúdio estava cheio de pessoas que estavam visitando naquele momento. Pensa e você ficou roxo. Exatamente, é o mais próximo. Todo mundo, o quê? E na minha frente estava a minha treinadora, né? Eu diria assim, era a pessoa que fazia... Ela era locutora e também fazia o seu acompanhamento. O controle de áudio. Ela estava na mesa de áudio, foi um domingo isso, né? Ela estava na mesa de áudio. E aí ela sabia fazer uma tragédia assim, né? Que isso? O que você falou? Ô Veríssimo, aqui na Novo Tempo você fazia o Frequência Novo Tempo, então era à noite. Hoje você faz o Bom Dia Novo Tempo. Quando eu cheguei, eu comecei no programa da tarde, né? Era tarde. Depois foi para a noite e depois... Eu vim para fazer o programa da noite, mas por alguns motivos eu fiquei no programa da tarde. Passou por todos os horários, e depois então. fui para a noite no Frequência. Já fez madrugada também? Aqui só esporadicamente, né? Uma ou outra. Tem uma diferença? Férias. Tem uma diferença na forma como você fala, no público que vai te ouvir nesses diferentes horários, ou a única diferença é o horário que você acorda? Tem sim. Tem toda uma sensibilidade, né? As pessoas estão, por exemplo, à noite, o silêncio, né, costuma predominar, na madrugada principalmente, né? É mais silenciosa. Então, tudo que se fala é mais aproveitado, né? Mais absorvido por quem está ouvindo. Então, a possibilidade do objetivo ser alcançado através da mensagem que você está levando naquele momento é muito maior, né? É mais sensível, eu diria assim. Porque tem menos concorrência com outras coisas acontecendo, né? Pelo menos teoricamente. Sim. Agora, a grande audiência do rádio é amanhã, né? É matinal. O grande pico é de 10 da manhã às 11, né? Vai na crescente a partir de 8, 9, 10, vai lá em cima. Inclusive, nesse novo formato que a Rádio Novo Tempo está adotando, a gente tem alguns programas que antes faziam parte só da grade da televisão e agora também estão indo para o rádio. Consultório de Família está com uma versão exclusiva para a rádio. Exatamente. Na Mira da Verdade, Além dos Fatos, Bíblia Fácil, todos eles estão lá concentrados nesse horário da manhã, não é isso? Sim, exatamente. Eles já estavam no rádio, alguns deles já estavam na rádio, inclusive Além dos Fatos, você falou, né? Isso. Eles estavam na grade da programação, mas direto da TV, né? Igual a gente aqui agora no Identidade Geral. Exatamente, sem o formato. Apesar de que o Identidade Geral, por ser um programa de entrevista, ele fica bem no rádio, né? Não tem intervalos e pausas. E o silêncio no rádio é inexistência. Né? Não dá, né? É como se não estivéssemos existindo no ar. Então, eles agora passam a ser feitos no rádio,
nas manhãs, né, às 10 da manhã. E como tem sido essa experiência? Porque o programa, você apresenta o Bom Dia Novo Tempo, então você está junto com esses apresentadores, você está ancorando lá junto como apresentador eles. do Bom Dia. Como tem sido essa experiência? Tem sido interessante. Tem me sentido um intruso no início, né? Um intruso num programa que já existe, como Na Mira da Verdade, por exemplo, né? O Tito e o Leandro, aquela famosa dupla, mas aí eu e o Tito batemos aquela bolinha, né? Fizemos aquele aquecimento, brincamos com as pessoas, falamos de quem está ouvindo, até há uma descontração muito grande, né, entre nós e o Leandro. É muito interessante. Além dos fatos, a gente geralmente repercute uma mesma notícia que aconteceu, que rolou na televisão. Noite, na televisão, que está recente ainda. Uhum. Então a gente já começa a movimentar o público para participar, para opinar. E essa participação, o público no rádio é muito interessante. O público fala muito diretamente com o locutor, com os apresentadores. É um veículo muito pessoal. É pessoal. Essa é a grande beleza do rádio, não é verdade? É verdade. Como diz o Ciro, né, um dos mestres aí do rádio, Ciro César, é a mídia da emoção, né? Você precisa realmente passar a emoção. E isso precisa estar em você, né? Você tem que ter emoção para passar. Não basta apenas falar, né? Tem que transmitir algo que a pessoa não está vendo e ela vai passar. É como a gente, né? O próprio locutor que a pessoa não vê e imagina como seria. Hoje, o pessoal que não está ouvindo pela rádio, mas está te vendo pela televisão, não está só imaginando a sua voz, está vendo a sua imagem, Veríssimo. Exatamente. E o pessoal que está ouvindo a rádio está vendo a imagem que eles têm. Exatamente. Veríssimo, foi muito legal ter tido você aqui. Hoje você impressionou não só a sua voz, mas também a sua imagem. Muito obrigado pela sua presença e muito sucesso nesse ministério atrás do microfone, falando com as pessoas todos os dias. Que Deus continue abençoando aí com a sua voz, que também é voz da esperança. É verdade. E eu estou lá sempre assistindo o Identidade Geral, como minha mãe também está fazendo isso agora, nesse exato momento. Que legal! Qual o nome da sua mãe? Sirene. Sirene, Isso dona mesmo. Sirene, um abraço para a senhora, viu? Muito obrigado Dona pela audiência Sirene junto com o filhão aí. E seu Elvésio. Os nomes deles são bem diferentes, né? Dona Sirene e seu Eu, como segundo Elvésio. Como segundo filho, eu não herdei o nome do papai. O primeiro O primeiro. É dele a responsabilidade. Veríssimo, um abraço para você Um abraço, e até a Wagner. próxima. Sucesso. A gente vai para mais uma paradinha rápida. Daqui a pouco tem discípulos aqui no Identidade Geral. A gente volta daqui a pouquinho.